todos e todes. Bom dia, professora Priscila Simonato, nosso querido doutor Daniel Patti, muito bem-vindo à sua apresentação do TCC. Bom dia a todos e todas e todos, alunos e público em geral que estão nos assistindo pelo streaming. Hoje nós vamos aqui receber na nossa sala um aluno brilhante, um aluno que, assim, eu sou suspeita de falar, porque sempre fui fã da participação dele na sala de aula e também fora da sala de aula em outras militâncias, e hoje está aqui o nosso aluno Daniel Patti para nos dar uma aula sobre intervalo entre a jornada numa situação específica da Petrobras. Dou as boas-vindas à nossa queridíssima professora Priscila Milena Simonato de Micheli, que nos últimos 2 anos, não é? Eu acho, estamos juntas aí sempre na apresentação dos TCCs dos meus alunos, e como professora convidada, e agora, em 2022, nos dá a alegria de tê-la conosco como professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então, Daniel, você está aqui com uma banca, né, composta por 2 professoras, uma do início e outra do fim, né? Quer dizer, a mais recém-empossada professora e a mais antiga professora empossada da Direito de São Bernardo. Imagino que isso possa, assim, só enriquecer a sua banca, porque essa harmonia, não é? Essa unidade entre o antigo e o novo que traz, assim, a riqueza da aprendizagem, não é? E, então, é com essa apresentação que eu abro oficialmente a banca de TCC, mas antes gostaria de franquear a palavra à professora Priscila. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito contente de participar de mais uma banca de TCC, tendo a professora Eliana como orientadora. Muita satisfação, Daniel, também estar aqui presente para assistir sua apresentação, já li o seu trabalho. Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelo streaming. Agora nós conseguimos, né, ampliar um pouco o nosso público, né, professora Eliana, com as apresentações online, mas ainda falta, né, o presencial ainda nos faz falta, né, um pouquinho, mas tudo tem sua hora para voltar. Queria agradecer as palavras da professora Eliana, realmente, a gente já conversou sobre isso, né, professora Eliana, estou muito contente com esse novo momento. Parece que ontem eu estava na qualidade aqui do Daniel, apresentando o meu TCC, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e hoje eu estou aqui como examinadora e como professora titular de Direito do Trabalho, Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social, que muitos nos orgulha esse departamento, principalmente ao ver os trabalhos produzidos por esse departamento, que enriquece muito, não só a questão acadêmica, mas também que contribui muito para a sociedade. Tá? Então, muito obrigada, professora Eliana, pela oportunidade de estar aqui, aprender com os alunos e ter um debate enriquecedor. E boa sorte, Daniel, e agora passo a palavra novamente para a professora Eliana. Muito obrigada. Bom, Daniel, você está com a palavra. Você tem 10 minutos, eu peço que você procure ao máximo estar neste limite, um pouco mais, tudo bem. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Daniel Patti, o tema do meu trabalho é sobre aplicação da interjornada entre as obras de turno ininterruptas, né, de revezamento dos petroleiros e refinaria de petróleo. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Eliana, à professora Priscila, pela orientação nesse trabalho, né? Parabenizo também a professora Priscila pela aprovação no concurso público, né, na Faculdade de Direito de São Bernardo. Agradeço a todos os professores e funcionários da faculdade que desempenham
que se dedicam para a Faculdade de Direito de São Bernardo ser uma das melhores do estado de São Paulo. Agradeço aos meus familiares, né, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, que são as inspirações para que eu possa estudar o direito contemporâneo do mundo do trabalho, né. A ideia desse meu trabalho surgiu em 2018, na aula da professora Eliana, no segundo ano, em Direito do Trabalho 1, quando a gente estava estudando sobre as jornadas de trabalho, os limites da jornada de trabalho, os períodos de descanso. Foi quando eu tive um despertar que as condições de trabalho que eu vivia na refinaria, onde era comum encontrar jornadas de 16 horas de trabalho ou até mais, poderiam ser abusivas, né? E o trabalhador não tinha o direito de descanso durante essas 16 horas de trabalho e poderia estar extrapolando todos os limites legais de uma jornada de trabalho, uma coisa que era corriqueira e que todo mundo ali no local de trabalho via como algo normal, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar sobre o estudo de jornada de trabalho, e seus limites, os períodos de descanso. Eu participei do grupo de iniciação científica, né, e do grupo de estudo com a professora Erotilde. Também agradeço bastante ela. Ela me trouxe muitas reflexões sobre o tema, que a gente estudou como que eram as condições de trabalho nos primórdios do capitalismo. E aí foi quando eu enxerguei, né, a possibilidade da aplicação da interjornada entre as dobras de turno, que elas não seriam uma mera extensão de uma jornada de trabalho, mas seriam uma dupla jornada de trabalho que o trabalhador faz sem ter o direito de descanso, né? O pessoal que está aí em casa deve estar pensando, mas o que é, né, a interjornada? A interjornada é um período de descanso que o trabalhador tem de 11 horas entre duas jornadas de trabalho. Esse período de descanso é previsto na CLT, no artigo 66, e é aplicada por meio da súmula 110 do TST, a OJ 355 da SDI 1 e também a súmula 26 do TRT2. Né, o trabalhador, quando ele não tem o período de descanso, ele tem que ser indenizado pelo período suprimido em no mínimo 50%, aplicando o parágrafo 4º do artigo 71, que trata sobre a intrajornada, né? A intrajornada é o período de descanso e refeição que o trabalhador tem direito durante a jornada de trabalho, né? Aquele período de descanso que tanto foi atacado na reforma trabalhista, onde o presidente da Fiesp chegou a dizer que o trabalhador poderia comer com uma mão e trabalhar com a outra, né? Então, o intervalo de interjornada, ele também é previsto com descanso semanal remunerado, pela súmula 110 do TST, né? Totalizando que o descanso semanal remunerado são 24 horas, mais a interjornada são 11, então totaliza 35 horas de descanso que o trabalhador tem que ter ao mínimo uma vez por semana, entre o término de uma semana e o início da outra. Se o intervalo for menor, ele tem que ser indenizado pelo que foi suprimido, né? O intervalo de interjornada, ele tem o objetivo a proteção da saúde e da integridade física do trabalhador, à medida que visam a recuperação de suas energias gastas, né, no cumprimento da jornada diária e da jornada semanal de trabalho. Ela tem como objetivo o repouso obrigatório do trabalhador para quê, né? Tem várias naturezas. Tem a natureza biológica, né, o caráter social, tem a questão da índole econômica, né, e a falta da interjornada é extremamente degradante à saúde do trabalhador. Além de prejudicar a sua saúde, né, ele prejudica o convívio familiar, o convívio acadêmico, o convívio social, e impede, inclusive, né, do trabalhador ser um ser político, né, na sociedade. Ele acaba não cumprindo suas funções enquanto cidadão, né? O problema, então, que eu encontrei foi quando ocorrem as dobras de turno, né, onde nas refinarias é comum encontrar trabalhadores exercendo 16, né, agora que o turno está de 12 horas, exercendo 24, às vezes até tripla ou quarta jornada de trabalho, como tem denúncias no Ministério Público do Trabalho e que eu trouxe no desenrolar desse estudo, né? Então, assim, um trabalhador petroleiro, quando ele trabalha 8 horas, ele dobra uma jornada de turno, ele faz 16 horas e meia, pelo menos, de trabalho ininterrupto, porque meia hora é a passagem de serviço, troca de uniforme, e quando ele trabalha 12 horas, ele trabalha
quando ele dobra, ele faz 24 horas e meia, né, por dia. Eu mesmo já cheguei a fazer mais de algumas vezes, né? Eu até perdi as contas quantas vezes eu trabalhei 24 horas. Cheguei a trabalhar 24 horas, inclusive quando era jornada de 8 horas, onde eu dobrei 2 vezes a jornada de trabalho por falta de trabalhadores para fazer a rendição, né? E isso acaba sendo uma opção econômica do empregador, né? Porque é muito mais barato ele manter um trabalhador fazendo jornadas exaustivas do que contratar trabalhadores sobressalentes para que não ocorra esse tipo de jornada, né? Então, assim, a sobrejornada, ela não pode extrapolar aquilo que resulte em desrespeito à sensatez, à racionalidade, à razoabilidade, à proporcionalidade, além do próprio respeito à rigidez física e mental do trabalhador. Portanto, os limites da jornada de trabalho, elas são conferidas por uma conjunção lógica, né, dos princípios do direito do trabalho e da Constituição Federal. Então, no meu trabalho, o curso começa fazendo o quê? Uma introdução histórica, né, demonstrando como que era nas condições de trabalho nos primórdios do capitalismo, onde era comum encontrar homens, mulheres, crianças trabalhando 16 horas ou mais no único dia. E as primeiras limitações da jornada de trabalho, elas iniciaram-se primeiro com as crianças, quando se limitaram a 12 horas de trabalho diárias. Depois houve alguns retrocessos que as ampliaram, e só após um período foram reduzidas. E concomitantemente foram reduzidas as jornadas de trabalho das mulheres. Só por fim chegaram à redução dos homens, e muitas dessas limitações, elas se iniciaram-se primeiramente para preservar o emprego deles, né? Então, dessa forma, todas as limitações que a gente tem hoje na Constituição, na CLT, elas não vieram por acaso. Foram anos de transformações, de luta entre capital e trabalho. Em alguns momentos houveram avanços das ideias capitalistas, e em outros momentos as ideias proletárias. O que a gente vive hoje no Brasil não é algo novo, né? Todos esses avanços, essas reformas neoliberais, as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, reformas que tem nas comissões do Congresso todo dia para sugar ainda mais os direitos dos trabalhadores, são coisas que já deveriam ter sido superado na nossa sociedade, né? Porque o ser humano já, durante a história, já teve, enquanto trabalhador, muita extrapolação da jornada de trabalho. E aí eu sigo, né, fazendo uma introdução à jornada de trabalho, eu parto da mesma ideia do Karl Marx, né, que a jornada de trabalho é o tempo de força de trabalho que é vendida pelo proletário, né? O trabalhador, então, ele vende a sua força de trabalho ao empregador. E por mais modernas que sejam as tecnologias, sempre vai ter um trabalhador atrás da máquina, supervisionando. Então, assim, o trabalhador ele vai estar vendendo a sua mercadoria ao capitalista, né, que é a força de trabalho, e no sistema capitalista não tem lucro no sistema capitalista sem que haja um trabalho humano, né? Contudo, essa venda da força de trabalho, ela tem um limite, né? Este limite é determinado pela limitação física do trabalhador, que durante 24 horas num dia só pode trabalhar determinadas horas, sendo que 8 horas de trabalho diário e 44 horas de trabalho semanal é um direito constitucional do trabalhador. Além da limitação legal da quantidade de horas trabalhadas por dia, um trabalhador ele possui uma limitação que vai da sua própria força vital, né? Pois da mesma forma que um cavalo só pode trabalhar apenas 8 horas diárias, um proletário não consegue suportar muitas horas de trabalho, necessitando descansar, dormir. Ademais, uma pessoa ela precisa satisfazer suas necessidades básicas, né, enquanto cidadão, como alimentar-se, limpar-se, vestir-se, além de usufruir das necessidades intelectuais e sociais. Então, eu sigo o meu trabalho aprofundando o estudo, né, sobre a jornada de trabalho, apresento as situações de horas extras previsto na CLT, como casos de necessidades gerais, casos de força maior. A jornada de trabalho ela pode ser estendida também por serviços inadiáveis.
por recuperação de tempo a paralisação empresarial, né? Tem um sistema de compensação também previsto na Constituição, que é o famoso banco de horas. E aí um detalhe nisso, na questão do banco de horas, é que a súmula 85 do TST, no item 6º, foi incluído em 2016, que a jornada em locais insalubres, né, como numa refinaria de petróleo, só pode ser estipulado por meio de norma coletiva e com a necessidade, né, da inspeção prévia do órgão competente, né, que seria uma avaliação médica sanitária do Ministério Público. E aí eu chego na questão, na interpretação que a empresa tem, né, sobre a extensão da jornada de trabalho, quando é imprescindível a continuidade operacional, que é prevista na Lei do Petroleiro, né, que é a Lei 5811, no artigo 2 diz assim: sempre que for imprescindível a continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento. No artigo anterior, ele diz que o sistema de revezamento numa refinaria de petróleo é 8 horas. Logo, o sistema de revezamento tem que ser de 8 horas, né? E não da forma que o empregador acha que ele pode manter o empregado ali numa jornada ad eterno, né? Como eu trago casos aí que em greve teve trabalhador que chegou a ficar 260, 270 horas sem ter rendição do posto de trabalho, dormindo em cadeira, dormindo assim, sem condições mínimas, né, de descanso. Só para vocês terem ideia, em 2020, mais de 80 trabalhadores ficaram mais de 65 horas sem rendição do posto de trabalho por opção do empregador, que ele tinha um grupo de contingência, mas ele não colocou para render esses trabalhadores, eles ficaram contra a vontade deles. Então, eu continuo abordando o meu trabalho sobre os períodos de descanso, né, da intrajornada, do RSR, dos feriados, das férias, para demonstrar os objetivos que esses intervalos têm, né, que tem como meta preservar a saúde, a segurança laborativa e de reinserção familiar, comunitária e política do trabalhador. Esses descansos fazem um enfrentamento dos problemas relativos, né, à saúde e à segurança no trabalho, à medida que favorece a ampla recuperação das energias físicas e mentais do empregado após um período de prestação de serviços. São ainda um instrumento para a realização de plena cidadania do indivíduo, uma vez que proporcionam, né, a maior integração familiar, social e até como no âmbito político, né, mais amplo, assim como eu já acabei citando aqui. Aí no capítulo 2 eu acabo aprofundando sobre a interjornada, não. No capítulo 2 eu abordo sobre os turnos ininterruptos de revezamento. E aí eu acabo esmiuçando a jurisprudência, né, eu acabo fazendo um estudo também sobre as condições de trabalho, como que funciona turnos ininterruptos, né? E aí eu chego à conclusão, né, até nas palavras do Maurício Godinho Delgado, que a Constituição ele traz uma vantagem jurídica, né, ao trabalhador de turnos ininterruptos, porque ele busca preservar a saúde e tenta melhorar o convívio social desses trabalhadores que têm suas vidas prejudicadas pelas constantes alterações, né, de jornada de trabalho, porque tem dias que trabalham de manhã, tem dias que trabalham à tarde, tem dias que trabalham à noite, trabalham em Natal, Ano Novo, todos os feriados tem alguém trabalhando. Então, a jornada diária é reduzida na Constituição de 6 horas, e eu acabo, se vocês me permitem, né, eu discordo do Maurício Godinho Delgado e também do Jorge Neto Cavalcante, também da jurisprudência, né? Eu uso tanto que eu chego a discordar deles no sentido do quê? Que eles escrevem em seus livros e a jurisprudência entende a jornada mensal de turno ininterrupto de 180 horas e de 36 horas semanais. Analisando individualmente num único empregado, quando a Constituição diz que é 6 horas, você faz 6 vezes 6, 36 vezes 5 semanas, 180. É esse o cálculo que eles fazem. Mas aí eu enxergo mais além do que isso, né? Eu enxergo qual que é a função social que isso foi inserido. Porque a partir do momento que você inseriu uma jornada reduzida para o trabalhador na Constituição, deve ter vários porquês. E um dos porquês que eu cheguei era o quê? Para geração de empregos na indústria.
E aí, quando você analisa o turno ininterrupto de uma forma geral, né, 24 horas de trabalho num dia, você precisa ter 5 grupos de trabalho. Então, a Constituição também garante 5 grupos para turnos ininterruptos de revezamento. E aí você faz o cálculo ali, 24 horas numa semana, vezes 7, dá 168. E aí você divide 168 pelos 5 grupos, dá 33,6 horas, né, de trabalho semanal, que é o de turnos ininterruptos, nessa interpretação que eu cheguei. Mas aí eu não fiquei sozinho nisso, né? A princípio eu tinha discordado e achando que eu fiquei sozinho. Mas aí eu fui ler o Acordo Coletivo dos Petroleiros e lá está explicado exatamente da forma que eu entendi, né? Que eles dizem que em atendimento à Constituição, a inciso 4º, as horas semanais são de 36,36 horas, né? 36 horas e 36 minutos, que é as 33,6 horas que eu cheguei. Então, e aí eles vêm reforçando isso a diversos acordos coletivos, né? Inclusive, o nosso THM lá na refinaria é 168, né? Então, assim, eu cheguei a essa conclusão, mas por meio empírico das condições que eu vivo, mas aí eu li o acordo do coletivo dos petroleiros e reafirma, dizendo que é exatamente em cumprimento ao inciso 4º do artigo 7º da Constituição. Então, pelo menos eu tenho um respaldo ali na conclusão que eu cheguei. E aí eu também cheguei a uma conclusão, né, que em turnos ininterruptos, uma jornada de 12 horas em lugar insalubre e periculoso, como numa refinaria de petróleo, é ilegal e inconstitucional. Por quê? Né? A princípio, é ilegal na refinaria, porque a própria lei do petroleiro é taxativa, quando diz que o sistema de revezamento numa refinaria de petróleo é de 8 horas. E aí ele diz que 12 horas são para casos excepcionais, né? Lugar longe, de difícil acesso, e aí ele lista diversos lugares que podem ser enquadrados, lugar longe de difícil acesso, que não é em refino de petróleo. E aí eu também chego à conclusão do seguinte, ele coloca isso porque um terminal, você pode trabalhar 12 horas porque os produtos que o trabalhador está exposto num terminal não são os mesmos do que numa refinaria de petróleo. Né? E até para você embarcar, por exemplo, numa plataforma, tem que ser 12 horas, porque você já está ali exposto àquela situação, e quanto mais jornada você fizer, mais cedo você vai embora para a tua casa, que você vai cumprir a sua jornada semanal de trabalho. Né? Então, e também eu vejo que eu cheguei à conclusão, né, tem caráter público a jornada de trabalho e caráter privado. No caráter privado, o trabalhador pode ter o desejo de querer fazer 12 horas, né, porque ele vai trabalhar menos dias na semana, considerando a mesma jornada semanal. Mas o caráter público é inadmissível, porque além do Estado precisar preservar a saúde do trabalhador, né, ele tem que enxergar de uma forma mais ampla, porque uma refinaria de petróleo, por exemplo, você coloca em risco a vida de outras pessoas, da comunidade que está em volta da refinaria. Você tem risco de potencializar acidentes, desastres ambientais, né? Que a gente sabe que uma jornada extensiva, né, a partir da 10ª hora de trabalho, potencializa muito o risco de acidentes. Então, o Estado, o Judiciário, né, ele tem que enxergar além do que a livre negociação entre o patrão e o empregado. Então, eu trouxe no meu trabalho, né, várias ações aí do Ministério Público denunciando as jornadas exaustivas na refinaria de Cubatão, na refinaria em Capuava. Cheguei a ver alguns processos individuais também. Aí, no capítulo 3, eu cheguei a aprofundar um pouco mais sobre a interjornada. No capítulo 4º, né, que é o final do trabalho, eu apresento 2 teses. A minha tese que eu cheguei à conclusão, né, que é favorável à aplicação da interjornada entre as obras de turno, e a posição da empresa, que é contrária, né? Mas aí, quando eu chego na posição da empresa, eu já estou tão convencido do meu argumento que eu praticamente destruo todo o argumento da empresa, né? Eu vou colocando os contrapontos ali. Então, assim, o principal motivo da posição favorável à aplicação da interjornada entre as obras de turno é exatamente para prevenir que elas não ocorram, né? E
E assim você vai fazer com que a empresa, além de preservar a saúde do trabalhador, da comunidade, enfim, você vai fazer com que a empresa busque gerar empregos e renda, né? Porque vai ter que contratar mais trabalhadores para treinar nos postos de trabalho, né? E vai cumprir melhor a função social do empregador. Então, eu cheguei à conclusão que é uma opção econômica do empregador, porque é muito mais barato ele manter o trabalhador sem revezamento no posto de trabalho, quando alguém fica doente, quando alguém sai de férias, né? Ou por diversos outros motivos, do que ter um excedente de trabalhadores para que essas situações não ocorram. E nesse sentido, tiveram diversos PIDVs, ao menos 3, se eu não me engano, nos últimos 5 anos nas refinarias do Brasil. São 18 refinarias do Brasil, acho que 14 são da Petrobras, também trouxe isso no estudo, e vários trabalhadores foram saídos e a reposição não é da mesma forma, né? Quando o trabalhador ele fica na sua jornada de trabalho, que não tem a rendição, não é uma mera extensão de uma jornada de trabalho, mas sim uma jornada de trabalho integral, porque ele refaz toda a sua rotina de trabalho novamente, entra um novo supervisor, uma nova equipe, né? E aí ele faz todas as suas rotinas do dia normal. E aí, assim, considerando, né, a extensão da jornada de trabalho, né, eu chego à conclusão que o quê? Que no máximo pode ser feita 2 horas extras diárias, né, conforme permitido na Constituição, mediante acordo coletivo e avaliação médica sanitária, né, que nem a questão de força maior da empresa não se enquadra nisso, né, porque a CLT traz a definição de força maior, é uma opção econômica, né, não é uma necessidade operacional, né, a empresa que optou por isso, porque se ela tiver uns 20% a mais de trabalhadores no quadro mínimo, ela vai poder repor um atestado médico, as férias, treinamento, né, a própria avaliação médica anual, né, nem para isso não tem trabalhadores, né. Então, eu vejo que tem uma confusão muito grande, né, por parte do empregador, porque ele acha que só por ele estar pagando as horas extras é mais vantajoso para o empregador, o empregado, né, do que está recebendo a interjornada, mas são coisas distintas, né? A primeira hora extra, ela tem natureza salarial, são pagas as horas que o trabalhador laborou. E já a interjornada tem a natureza indenizatória, né? Que é o período de descanso usufruído que o trabalhador não teve. Então, eu chego à conclusão que quando um trabalhador, espontaneamente ou não, é submetido a um trabalho superior ao limite da lei, como nas situações que eu disse aí numa refinaria de petróleo, ele tem que receber a interjornada pelo descanso que ele não teve, né? Até para não ficar mais barato para o empregador manter essas situações ocorrendo, e no caso dos petroleiros tem que ser ressarcido, né, de forma em dobro, conforme prevê o artigo 3º, inciso 2º, que ele fala que a interjornada, né, dos petroleiros por ser turno ininterrupto, que é o tempo de repouso e alimentação, tem que ser pago em dobro. E aí, entrando na tese da empresa, ela interpreta que o quê? Que é aquela continuidade operacional que ela pode manter o trabalhador no posto de trabalho, é previsto em lei, na lei do petroleiro, porque ela diz que, em questão para manter no posto de trabalho, pode pagar o repouso e a alimentação em dobro, né? Aí ela fala, não, então, a alimentação é a intrajornada, e o repouso é a interjornada. A lei prevê, é só eu pagar em dobro que eu posso manter ele no posto de trabalho. Mas, na prática, nem isso ela não faz, né? Que a interpretação, para mim, está completamente errônea, né? Porque o repouso e a alimentação, com o estudo que eu cheguei, que eu demonstro, é a mesma coisa. Ele está falando da intrajornada, porque o próprio turno ininterrupto, você não tem... não que seja necessário isso para caracterização, mas você não tem a hora de almoço, né? Se você trabalha 8 horas de forma ininterrupta, né? Então, ele está falando sobre a intrajornada e não sobre a interjornada, que seria um absurdo essa interpretação, que aí poderia manter o trabalhador, né, por opção econômica do patrão, numa jornada sem nenhum limite, né, legal. Então, basicamente isso, né? Eu já passei do meu tempo aí, eu só vou receber um puxão de orelha. Então, diante
Diante desse estudo, né, foi possível considerar que o labor máximo de uma refinaria de petróleo são 10 horas diárias, né, que são as 2 horas extras a mais, mediante acordo coletivo e avaliação médica sanitária do Ministério Público, como eu falei. E, por fim, a apresentação desse trabalho foi uma síntese, né, do meu trabalho, que eu busco alertar os retrocessos que a gente está vivendo hoje no Brasil nessa onda neoliberal, né? E nisso tem o aumento da jornada de trabalho em diversas categorias, né? E inclusive ainda quem não é protegido pela CLT, se a gente for falar da uberização, aí a situação é mais bárbara ainda, né? Um motorista de Uber trabalha mais de 12 horas por dia para poder sobreviver. Enfim, então as ideias apresentadas nesse trabalho, ela pode ser aprofundada e trazer ideias para outras categorias, né? Como, por exemplo, enfermeiros, que também têm situações parecidas, médicos, carcereiros, bombeiros. Então, assim, eu vou concluir meu trabalho agora, né? Eu não termino com a minha apresentação inventando nada de novo, né? Mas repetindo um lema que se iniciou na campanha dos sindicatos pela redução da jornada em 1830. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Muito obrigado. Olha. Priscila, professora Priscila, você que esteve próxima, né? Você que é a responsável direta pela orientação minuciosa do Daniel, eu deixo você com a difícil tarefa de tomar a palavra. Olha, Daniel, 100 palavras para o seu trabalho, 100 palavras para o seu trabalho. E aqui, já que nós temos pessoas nos assistindo no streaming, professora Eliana, até na qualidade aqui de professora, e de que muitos possam estar assistindo para aprender como fazer um TCC, recomendo a vocês que vejam o trabalho do Daniel, em todos os sentidos. O Daniel já me chamou muita atenção ao apresentar o seu projeto de pesquisa, né? E a professora Eliana se lembra disso, que eu perguntei para ele, Daniel, quem te ensinou a fazer esse projeto de pesquisa? Ele disse, eu aprendi na iniciação científica, eu participei da iniciação científica, porque foi um projeto de pesquisa muito, muito bem elaborado, com a metodologia, com os objetivos, com as hipóteses, com todos os requisitos que tem que ter um projeto de pesquisa. Então, o Daniel sabia por onde ele estava começando, né? E, além disso, como vocês perceberam aqui, eu não preciso nem falar, o Daniel vive isso, né? Ele mesmo falou que ele escolheu esse tema porque ele vive isso. E nós aprendemos, né, professora Eliana, com a fala dele, porque ele vive isso, né? Ele vive isso, ele que está ali trabalhando, vivendo esses turnos que ele trouxe aqui para vocês. E a fala dele, né? Eu ia bolando perguntas aqui, né? Eu falei, vou perguntar isso para o Daniel. Ele respondia, né? Então, todas as perguntas que eu ia fazendo aqui na minha cabeça, ele parece que estava lendo meu pensamento porque ele respondia. E o que me chamou a atenção, né, professora Eliana, que fica até como dica dos alunos, veja que ele procurou os doutrinadores, né? Então, ele leu o livro do professor Maurício Godinho Delgado, que, aliás, vai estar conosco na aula magna, e ele falou, não concordo com o que ele trouxe lá, né? Então, veja, né, ele falou, assim, com convicção, por quê? Porque ele pesquisou, porque ele foi atrás. Não é porque o professor Maurício Godinho Delgado fala que a gente tem que concordar com ele, nós temos que ter um senso crítico, mas tem que trazer o contraponto, né? Não adianta eu falar, eu não concordo, sem dizer o porquê eu não concordo. Ele trouxe por que ele não está concordando, né? E isso, né, de conteúdo, não tenho que falar do seu trabalho, Daniel, está muito bom, muito bom. E também com relação à forma. Eu vou até tomar a liberdade, professora Eliana, de compartilhar aqui o trabalho do Daniel, né, o PDF, que agora nós temos o PDF enviado, para vocês entenderem por que eu falo que até com relação à forma, o trabalho dele tá muito bom, não é? Vejam que limpo o trabalho dele, né? Que limpo. E como facilita, até mesmo hoje, diante das tecnologias, né? Vou mostrar para vocês o sumário, como foi bem dividido. Então, eu vejo aqui o sumário, eu quero ler sobre trabalho de turno ininterrupto de revezamento, basta eu clicar aqui,
que já vai, né, para onde eu preciso ler, né, o que eu estou interessada em ler. Então, é um trabalho, assim, realmente muito limpo, muito claro, didaticamente falando, assim como foi a sua explanação, Daniel. Então, eu não tenho perguntas nenhuma para te fazer, de verdade, porque tudo que eu pensei, você respondeu, faria pergunta aqui só mesmo para falar, eu perguntei, mas não vou fazer isso, porque você já respondeu tudo. Eu só queria te parabenizar e dizer o seguinte, não pare por aqui, Daniel. Nós conversamos fora, né, da gravação aqui, você disse do seu interesse em fazer um mestrado, faça mestrado. A academia precisa de pessoas como você, que têm interesse na pesquisa. E eu falo, uma pesquisa que não vai ficar engavetada. É uma pesquisa que tem aplicabilidade prática, que vai trazer benefícios para aqueles que trabalham, né, nesses turnos ininterruptos. E você não é somente nessa questão da refinaria. Tem várias outras profissões que têm interesse nesses turnos ininterruptos, né, Daniel? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Nos enche de orgulho ver alunos da graduação, né, professora Eliana, fazer um trabalho tão profundo e tão amplo e com tanta dedicação. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, viu, Daniel? Parabéns, desde o início foi ótimo, e aqui eu fiquei assistindo, né? Foi uma aula, professora Eliana. Quem quiser assistir uma aula sobre turnos ininterruptos de revezamento, basta acessar aqui o link do Daniel. Parabéns, Daniel, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Eliana, professora Eliana, de ter acesso a trabalhos tão bons quanto esse. Bom, eu não tenho nada para dizer. O Daniel, ele é aquele tipo de aluno que o professor, que faz o professor entrar na sala de aula tenso. Quando a gente vê que o Daniel está na sala de aula, e ele sempre estava, a não ser que ele tinha que cobrir turno, né, Daniel? Ele era um aluno proativo e questionador, e que obrigava a gente a ir muito bem preparado para a sala de aula, sabendo que, né, no meu caso, eu iria me deparar com um aluno questionador, proativo e que tinha se preparado para ir para a aula, né? Então, não é só o TCC dele que eu recomendo como modelo, mas também a postura dele como aluno, né? Um aluno que trabalha em turnos, um trabalho pesadíssimo, mas que, mesmo assim, sempre foi um exemplo para os seus colegas de classe pela sua dedicação à escola, né? Então, Daniel, não tenho o que dizer, você é um aluno, assim, nota 10, com louvor, né? Agora, o trabalho seu, né? Quer dizer, você com a máxima humildade, mas impetulância, né? Na realidade, eu discordo do professor Godinho Delgado, né? Eu discordo do professor falando, cada item dele abordado no TCC, ele não se limitou a transcrever. Muitos alunos fazem isso, então vai citar, ele citou lá o intervalo intra-jornada, né? Ele não se limitou a descrever o artigo 71, o artigo 611 e tal, não, ele citou e ele questionou, né? E trouxe questionamento, até me chamou a atenção que ele trouxe uma posição da professora Carla Souto. Roma. Como é? Da Valdete? A Valdete, a professora Valdete Souto, né? Assim, questionando esse absurdo do artigo 611 B, não sei se é o parágrafo 3º e tal, que já diz assim, olha, as regras relacionadas a intervalo, a jornada, não tem a ver com questão de saúde, né?
não tem a ver, quer dizer, não se enquadram para fins desse artigo como artigos de ordem pública e de saúde do trabalhador. Como assim? Né? Como que a jornada não tem a ver com saúde, com a saúde do trabalhador? Né? Então, assim, o gosto que dá de ver as entrelinhas, mesmo os detalhes que não estão tão diretamente ligados ao TCC dele, é que ele não se limita a transcrever. Ele cita, e ele critica. Né? Ele é o crítico de cada detalhe. Então, assim, sabe, é o teu negócio, aquilo que a professora Priscila disse. Eu pensava numa pergunta durante a exposição, ele foi lá e respondeu. Né? E, olha, Daniel, e sabendo, né, de todos, porque o Daniel, inclusive, eu não sei se poderia falar, mas como esse dado é público, é só entrar no site da Justiça do Trabalho, ele, além de aluno, além de trabalhador, além de militante sindical, ele é um reclamante, né? Ele apresentou uma reclamação inovadora perante a Justiça do Trabalho, em função de uma situação que ele viveu de confinamento dentro da empresa, e eu posso dizer que quem escreveu a reclamação trabalhista dele foi ele, né? Os advogados foram, assim, praticamente trabalharam na secretaria da redação, né? Então, os advogados escreviam, ele ia lá e corrigia. Não, olha, esse lugar, esse item aqui, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. Quer dizer, realmente, Daniel, e depois com todas as questões familiares que você teve durante a greve da Petrobras, e você está aí, né? Com tudo, passou na UAB, terminou a faculdade, fez um TCC fantástico, então, realmente, você é um exemplo, né? Um exemplo de aluno, de ser humano, e eu queria até fazer uma proposta aqui para a professora Priscila, de nem sairmos da sala para discutir a nota. Eu acabei de te mandar isso no WhatsApp, para mim não tem nem que discutir a nota, gente. Olha, nota 10 com louvor. Sem dúvida alguma, Daniel, não tenho o que falar, maravilhoso o seu trabalho, viu? A biblioteca da faculdade precisa do seu trabalho para pesquisa, para exemplo, para os alunos, de como fazer um TCC com qualidade, com conteúdo, com pesquisa, né? E, professor Elias, eu vou fazer uma sugestão aqui. Que ele não vai parar por aqui. Eu quero que, né, ele tem que prometer para a gente que ele não vai parar por aqui, né? Porque maravilhoso, viu, Daniel? Parabéns, parabéns mesmo, realmente, 10 com louvor, parabéns. Olha. Nossa, gente, muito obrigado aí, eu não sei nem o que falar, né? Ser elogiado dessa forma por duas pessoas maravilhosas, né? E eu vou até confessar algo aqui com vocês, né? Que eu sou oriundo de áreas de exatas, né? Então, minha primeira formação foi ali em engenharia. Eu fiz engenharia exatamente porque eu não gostava muito de ler, não gostava muito de escrever, né? E eu consegui passar em alguns concursos, né? A questão lógica, assim, eu sempre fui bem. Mas com português, com inglês, eu sou péssimo, né? E aí, quando... Em 2014, na eleição ali, quando eu vi que a Dilma foi eleita, eu vi que a direita ia acabar tomando o poder do país, e aí naquele momento comecei a estudar para concurso público, eu queria ser auditor da Receita. E aí eu comecei a estudar para a auditoria da Receita, e aí meu grande medo era fazer a prova dissertativa, né? E aí eu comecei a estudar, me apaixonei pelo direito, né, direito constitucional, área trabalhista eu já era apaixonado, e aí eu comecei a fazer a faculdade. E agora eu já escrevo muito melhor, muito bem, né, fiz esse TCC aí, deu 94 páginas de tudo escrito por mim, né, me procurei ao máximo não ter nenhum tipo de plágio, então teve várias ideias que surgiam
E eu ia escrevendo, assim, uma tranquilidade tremenda, né? Uma coisa que eu não conseguiria fazer há 6, 7 anos atrás, escrever da forma que eu escrevi. E eu vou até confessar que a parte mais difícil não foi escrever o TCC, né? Ou estudar, ou pesquisar. Tá certo que tem vários autores que eu não tive tempo de me aprofundar, ler, que no projeto inicial até tinha, né? Mas a principal dificuldade que eu tive foi fazer o índice. O índice foi o que mais me deu dor de cabeça, que eu fiquei ali uns 3 dias para conseguir resolver ele e conseguir numerar as páginas, né? Mas, assim, é o que eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo, né? Se a pessoa se dedicar, se esforçar, você consegue superar suas limitações e ir melhorando aos poucos, né? Hoje eu já consigo escrever muito bem, consigo fazer uma prova da OAB tranquilo, né? Parte dissertativa. Se eu for fazer uma prova para auditor da Receita, eu consigo fazer a parte do português, né? A parte técnica tem que se aprofundar para estudar mais. Mas, enfim, eu agradeço vocês aí por tudo. Né? Professora Eliana, tira uma foto nossa aí, que eu vejo que você tira as fotos. Eu já tirei Ela várias. Já no grupo ali, várias fotos. Eu tô até emocionado aqui, terminar a faculdade com 10, né, no TCC, eu nunca imaginava que eu... Não é só 10 não, hein? Com louvor. É 10 com louvor. Não tem isso né? Não tem esse campo para nós lançarmos, né, na nota dele, mas fica registrado aí para o público que é 10 com louvor. Você merece muito. Aí depois vocês falaram de deixar o trabalho disponível, né? Depois me orientam como que eu faço para ficar disponível na biblioteca. Você já entregou no portal, né? Como é nota 10, vai imediatamente, né, para o acesso dos alunos. Nossa, que legal. Tá bom? Muito obrigado, gente. E você coloca quando... não, aqui já vai o texto que ele mandou, né? Já vai o texto que ele mandou. Senão a gente colocaria ali nota 10 com louvor, no próprio trabalho. Bom, então você pediu uma foto, eu já fiz várias, mas agora nós vamos fazer aquela foto. Você está sozinho aí ou tem gente com você? Não, professora, está todo mundo trabalhando, né? Senão eu ia pedir para pousar para a foto, né? Mas então vamos fazer aquela que é 1, 2, 3, né? A CLT, né? CLT. Isso, no 3, quando fala 1, 2, 3, todo mundo fala CLT, tá bom? Que aí é aquele sorriso jurídico trabalhista. Então, 1, 2, 3, CLT. Ai, Daniel, olha, a gente ficaria aqui... eu gostaria, na verdade, de ficar mais, se pudesse, para discutir outras coisas com você aí do seu trabalho, mas realmente já deu 10 horas. Seria um prazer ficar conversando com vocês aí sobre o direito do trabalho. Nossa, realmente show, viu? Show de bola, viu? Tudo de bom para você, Daniel. Obrigado. Muitas felicidades, professora, um brilhante também futuro. Preciso agradecer ao Dr. Alan, depois mandar um abraço para ele, né, porque ele foi um dos primeiros que ouviu as minhas indagações, né, sobre as jornadas exaustivas, e ele achou justo, né, a demanda tal, e me incentivou a estar fazendo esse trabalho sobre esse tema também, tá? Muito obrigado. Ele é um excelente profissional, é sensacional ele. Que bom. Ele deve estar te assistindo, porque eu mandei o link, né? Mas, de qualquer forma, eu falo também. Tá bom, gente? Parabéns, Daniel. Até mais. Parabéns, Daniel. Obrigada a todos e todas que ficaram aí até o final conosco. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, Daniel.